Shalom, irmãos. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está em 1 Pedro, capítulo 2, versos 5 e 6. À medida que se aproxima dele, a pedra viva, rejeitada pelas pessoas, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês mesmos, como pedras vivas, estão sendo utilizados na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdotes separados para Deus, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais aceitáveis a Ele, por intermédio de Jesus, o Messias. Essa é a razão de a Escritura dizer: vejam, ponho em Sião uma pedra angular escolhida e preciosa, e todo aquele que põe sua confiança nela, com certeza não será humilhado. Por que Pedro nos compara a pedras vivas e não a tijolos vivos? A pedra, ao longo das décadas, ela sofre transformação por causa do vento, do calor, da água. Claro que isso demora, muito tempo para acontecer esse tipo de transformação, mas ela acontece. Construir um edifício, um muro com pedras, por ser uma coisa mais rústica, demora-se mais tempo, é necessário uma maior habilidade daquele que está construindo, na escolha das pedras. Mas o mais interessante é que a gente pode usar vários tipos de pedras numa construção. E ela costuma ser bem resistente ao longo do tempo. Os tijolos é a mistura de argila com água e forma aquele barro que vai para o forno e fica endurecido. Mesmo com o calor e o endurecimento desse objeto, do tijolo, ele ainda assim é um objeto frágil. Não é resistente como a pedra. E o tijolo, ele fala de modernidade. Como é o objeto parecido, a construção feita de tijolos ela é mais rápida, mas não tão resistente quanto a pedra. Então os tijolos têm que ser todos iguais para que aquela construção fique uniforme. Então nós somos comparados a pedras e não a tijolos. Por quê? Porque nós também sofremos transformação na nossa composição de alma, no nosso espírito, na nossa maneira de pensar, com todas as coisas que vão acontecendo com a gente ao longo da vida. E falar de tijolos fala da humanidade, da modernidade, da força da carne. Lembrando aquela passagem onde o povo queria adorar a Deus e Faraó não liberava o povo. E dizia: sois preguiçosos, vamos oferecer sacrifícios ao Senhor. Essa é a fala de vocês. Portanto, ide, trabalhai, mas não recebereis palha. Mesmo assim, fareis a mesma cota de tijolos. Êxodo 5, 17 e 18, simbolizando a escravidão do povo. Em Gênesis 11, 1 a 9, a gente pode se lembrar também de homens da antiguidade, nas planícies de Sinar, que assaram tijolos e começaram a construir uma cidade e uma torre nessa cidade, que é Babel, que significa confusão. Eles combinaram entre eles: venham, façamos tijolos e preparemos-los no fogo. Assim eles usaram tijolos no lugar de pedras para construção e barro no lugar de argamassa. Tijolo é uma simbologia da fama, do nome, de tirar Deus da centralidade e colocar o homem como centro. Jesus é a pedra angular, ele é a pedra principal. Tijolos falam da modernidade. A construção com os tijolos tem a vantagem da uniformidade e por isso também da velocidade. Porque todos têm o mesmo formato, tamanho e peso. Deus não nos quer como tijolos, por isso que Ele nos compara a pedras. Porque nós somos vivos. Nós, assim como as pedras, também sofremos transformações na nossa vida. E os tijolos é uma simbologia do homem, mas Deus não quer que o homem ele viva na mesmice da uniformidade. Deus ele quer a unidade. Deus não quer que tenhamos a mesma personalidade,
Deus não quer que tenhamos o mesmo tipo de trabalho. Não, Deus nos fez únicos. Então, se nós começarmos a trabalhar com pessoas para que elas produzam da mesma maneira, do mesmo jeito, com a velocidade que nós queremos, nós vamos estar construindo uma torre em Babel. E é aí que entra a confusão nas línguas, é aí que entra a confusão de um entender o outro. Porque acaba querendo se criar um nome e tirando o Senhor do centro. Para Deus, a velocidade não é o mais importante. O mais importante é o caráter que está sendo formado nessa junção das pedras vivas com a pedra angular, com a pedra principal. A velocidade não é tão importante. O caráter é mais importante. E Pedro, ele traz toda essa ilustração para essa igreja, uma linguagem que eles entendiam, né? As 12 pedras simbolizando as 12 tribos. Agora, interessante também dessa palavra pedra, ela é even no hebraico. Even é a junção de duas palavras. Ave, pai, e ben, filho. Vocês mesmos, como pedras vivas, estão sendo utilizados na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdotes separados para Deus, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais aceitáveis a Ele por intermédio de Jesus. Quando diz pedras vivas no plural, é a palavra avanim, que significa Pai como Deus Criador, e a junção de, agora, filhos, como todos os filhos do Pai Criador. Então, pedras vivas é avanim, é a junção do Pai com seus filhos. Então, quando Deus criou essa palavra pedra, quando Pedro usa a palavra pedra, ele está falando da junção do Pai, do Filho e dos filhos espirituais, como pedras espirituais. E no texto, ele fala para que a gente possa oferecer sacrifício espiritual aceitável a Ele por intermédio de Jesus Messias. Jesus é a pedra principal. É através da pedra principal que as outras podem se encaixar, formando essa edificação espiritual. Essa palavra pedra sempre simboliza isso, o início de todas as coisas, onde todas as coisas começaram, no fundamento, e o fundamento é Jesus, é a pedra principal, onde tudo que se fez por intermédio dele, que esteve ali desde o início da criação. Jó é o livro mais antigo da palavra. E aquele diálogo ali. E quanto aos seus fundamentos, sobre o que foram assentados e quem colocou a pedra angular? Jesus é a pedra angular e ela já estava presente desde a fundação do mundo. As pedras, elas podem construir uma casa. Filhos são construídos dentro de uma casa. Filhos são o legado dos pais, são aquilo que os pais constroem. Essa palavra pedra também fala de construção. Então Deus usa um objeto durável para simbolizar uma relação tão durável quanto que é a junção do Pai Criador, de Jesus, o Messias, a pedra angular e seus filhos como criatura. Isso forma a palavra pedra. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Somos pedras vivas, cada um com o seu jeito, cada um com a sua maneira de trabalhar, mas não somos tijolos, somos pedras. E o Senhor trabalha conosco nessa construção, nessa edificação para Ele mesmo. Não importa a velocidade, importa o caráter que está sendo formado nessa construção, de dia após dia, que o construtor está fazendo conosco como igreja. Essa é a palavra para hoje, que o Senhor te abençoe. Shalom, shalom.